cuidado, você pode estar com a apneia do sono. Quem vai falar para nós sobre síndrome da apneia obstrutiva do sono é a doutora Camila Leite. Ela é professora de fisioterapia da Universidade Federal do Ceará e também é professora do programa de mestrado em ciências cardiovasculares da mesma instituição. Doutora Camila vai definir a apneia do sono e vai mostrar como ela atua no tratamento. Aliás, ela é uma nova membro do corpo clínico da Cardio Fortaleza, onde fará esse tipo de atividade. Por favor, doutora Camila. Meu nome é Camila Ferreira Leite e vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma condição de saúde chamada apneia obstrutiva do sono, que é uma condição que eu destaco que merece muita atenção devido à sua alta prevalência, né? Especialmente quando a gente fala de pacientes cardiopatas, né? Então, nós, profissionais de saúde, precisamos estar atentos a essa condição de saúde. Então, o que é a apneia obstrutiva do sono, né? Então, é uma condição que se caracteriza por uma obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores quando a gente dorme, né? E levando então à fragmentação, à interrupção dessa respiração. Essas pausas respiratórias, elas podem ser breves, né, uma duração mínima de 10 segundos, ou longas, podem durar mais de um minuto, né? Então, isso não é infrequente, né? E isso vai ocorrer várias vezes ao longo de uma noite de sono, que vai resultar em hipoxemia intermitente e muita ativação do sistema nervoso simpático. Quando o indivíduo tem uma doença cardíaca, a apneia do sono pode agravar significativamente o quadro basal desse paciente, né? Então, o quadro clínico pode ficar piorado diante de uma situação de coexistência de apneia obstrutiva do sono, que aqui eu vou falar de AUS, tá? Pela sigla. Então, os estudos mostram que a AUS ela está bastante associada ao aumento do risco para hipertensão, para insuficiência cardíaca, para arritmias, né? A fibrilação atrial está muito atrelada nesse contexto e até mesmo pode gerar um infarto agudo do miocárdio, né? Isso ocorre porque a redução dos níveis de oxigênio, esse episódio repetido, né, de micro despertar do sono, vai causar um estresse cardiovascular contínuo, afetando o coração e os vasos sanguíneos, né? É como se o indivíduo estivesse em um constante status inflamado, né? Então, a gente está vendo uma inflamação que é sistêmica. Oxigena, priva a oxigenação. Oxigena, priva a oxigenação. Então, um estresse inflamatório sistêmico. Além disso, a gente tem destacado a relação da apneia do sono com as doenças cardiovasculares como sendo bidirecional. Não é possível definir, em muitos dos contextos, qual é a causa, qual é o efeito. Se é um distúrbio respiratório do sono que repercute de forma negativa sobre a doença cardiovascular ou o inverso, né? A doença cardiovascular exacerbando o distúrbio respiratório do sono, né? Então, vamos pensar numa situação de uma insuficiência cardíaca, piorando um quadro da AUS, e a AUS piorando uma insuficiência cardíaca por todo o processo inflamatório que eu já mencionei, né? Então, os pacientes com esses distúrbios, então, têm uma repercussão clínica menos favorável, né? Então, quando a gente atende pacientes cardiopatas, é essencial que o profissional de saúde esteja atento aos sinais e sintomas da apneia obstrutiva do sono. Então, investigar de forma ativa ronco, cansaço excessivo durante o dia, sonolência, dificuldade de concentração, alteração do humor, né, uma irritabilidade que não tem uma causa muito fácil, né, de ser associada, né, uma situação específica a ela associada. Então, essas são algumas situações onde a gente pode investigar e procurar ativamente por esses sinais que podem ser indicativos, né, de uma doença, um distúrbio respiratório do sono que exige, né, uma investigação mais detalhada para definição diagnóstica, né? Esse diagnóstico precoce, ele é fundamental, porque ele vai permitir implementar as intervenções terapêuticas adequadas, como o uso, por exemplo, de terapia pressórica, né? A pressão positiva contínua em vias aéreas, o uso do CPAP é hoje considerado padrão ouro para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Esse tratamento tem demonstrado eficácia ao reduzir, né, ou eliminar esses episódios de apneia do sono, melhorando a oxigenação e, consequentemente, diminuindo os riscos de complicações cardiovasculares atrelados a essa condição de saúde, né? Além disso, a adoção de medidas que mudam, né, estilo de vida, como, por exemplo, perder peso, praticar atividade física, ter uma boa higiene adequada, são também muito importantes e, quando somadas, né, a toda essa estratégia terapêutica, elas são muito bem-vindas. A abordagem multidisciplinar no contexto dos distúrbios do sono, ela é essencial no cenário, né? E como que a fisioterapia do sono vai trabalhar? Então, a gente vai principalmente fundamentar a adaptação dos pacientes à terapia pressórica.
né? O acompanhamento contínuo dos pacientes em uso do CPAP, ele tem um papel crucial na adesão e manutenção da adesão ao plano de tratamento, né? O fisioterapeuta ele pode realizar orientações sobre o uso correto do dispositivo do CPAP, adaptar o paciente, monitorar possíveis eventos adversos, né? Melhorar o desconforto do paciente, isso certamente vai tornar a jornada do paciente mais agradável, né? Mais exitosa e com um período de adesão adequado. Como mensagem final, então, desse vídeo, eu gostaria de dizer que é fundamental cada um de nós, no papel de profissionais de saúde, que a gente esteja muito ciente dessa importância de identificar e tratar a condição, né, no caso, a apneia obstrutiva do sono de forma eficaz, sempre com foco no bem-estar e na saúde dos nossos pacientes. Então, eu agradeço a vocês pela atenção. Agradecemos a doutora Camila Leite, que falou para nós sobre síndrome da apneia obstrutiva do sono. Por falar em síndrome, você já ouviu falar na síndrome das pernas inquietas? Venha conhecer sobre essa entidade na próxima semana.